Abre sua Bíblia aí comigo, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Glória a Deus. Aleluia. João 6, verso 35. João 6, 35. Amém? Hoje eu quero desafiar você aqui, como o próprio Jesus tem nos desafiado. Amém? João 6, verso 35. Diz assim na palavra de Deus: Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me viste e contudo não credes. Agora pula lá para o versículo 66. 66. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra. Nós cremos que a tua palavra, Senhor, pode transformar a nossa vida ainda no dia de hoje. Ela pode mudar a situação que nós nos encontramos. Ela pode, ó Deus, vir de encontro e quebrar o jugo. Ela pode vir, ó Deus amado, e limpar o nosso coração de ódio, de amargura, de vingança. Ela pode vir, Senhor, e alinhar a nossa visão, nos dando uma nova direção do caminho em que estamos tomando. Por isso, ó Deus amado, em nome de Jesus, não permita que nada venha tirar a nossa atenção da tua palavra. Ó Deus, cerca este lugar. Demônios não têm acesso aqui neste lugar, em nome de Jesus, porque tu, ó Pai amado, está conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas à palavra. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje eu quero falar aqui nessa noite sobre o desafio de seguir a Jesus. Seguir a Cristo é um desafio. Sim ou não? É um desafio. Os discípulos que foram chamados por Jesus foram desafiados por Jesus. Eles não foram simplesmente caminhar atrás de Jesus sem saber que teria um preço a se pagar. Quando Jesus chamou os discípulos, ele falou com eles: olha, abandona a vida que vocês têm e me segue, porque eu vou mudar a vida de vocês. A partir de hoje, vocês vão fazer coisas totalmente diferentes do que vocês faziam antes. Foi um desafio que Jesus lançou para eles. E para nós, irmãos, Jesus também lança um desafio quando ele nos chama a caminhar com ele. Jesus, quando te convidou para caminhar com ele, ele lançou um desafio para você. Qual que é esse desafio? Abandona a sua vida a partir de agora, porque eu vou te dar uma nova vida comigo. A partir de hoje, você vai ter uma nova história, uma nova vida comigo. Então, pensando nisso, o Evangelho e seguir a Jesus não é uma filosofia, não é um modo de pensar, não é uma nova forma de um pensamento agora, mas é uma nova vida de fato. É viver de fato a realidade que Jesus proporciona para nós. E isso significa andar com Jesus. Andar com Jesus significa, amados, não fazer mais aquilo que eu fazia, mas agora fazer aquilo que Ele faz, ou que Ele quer que eu faça a partir de agora.
Então, andar com Jesus, se a gente está seguindo alguém, nós vamos fazer aquilo que a pessoa está fazendo. Nós não vamos fazer mais aquilo que nós queremos fazer. E seguir a Jesus é isso, é fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Significa, eu não tomo mais as minhas decisões. Eu não faço mais sozinho as minhas escolhas. Não é mais o que eu quero. Ah, eu gosto assim. Pouco interessa agora. Quem está seguindo a Jesus, irmãos, pouco importa. O que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente acha bonito, o que a gente acha feio, não interessa. É aquilo que Jesus quer que a gente faça. Seguir a Cristo é isso. É andar diante daquilo que Ele nos ordena, diante daquilo que Ele fala para a gente fazer. E a pergunta para nós iniciarmos esse pensamento é: até que ponto você está disposto a seguir a Jesus? Até que ponto? Até aonde vai a sua coragem? Até aonde vai a sua limitação? Até onde você tem coragem de seguir a Jesus? E pensar isso é muito forte, irmãos, porque a gente vê homens corajosos, fortes, que caminharam com Jesus até um limite. E eles chegaram até um limite, dali para frente, eles resolveram voltar para trás. E a gente tem diversos homens na Bíblia que a gente pode citar, não é? A gente tem diversos homens na Bíblia que seguiram a Jesus até o momento, depois se desviaram dos caminhos do Senhor. Não quiseram mais seguir Jesus e seguiram os seus próprios pensamentos, aquilo que eles achavam que era certo, aquilo que eles imaginavam que daria certo na vida deles. E nós precisamos estar atentos com isso. Nós podemos citar diversos casos, eu vou citar alguns daqui a pouco, de alguns homens e mulheres também, que resolveram seguir o seu próprio destino, o seu próprio caminho, seus próprios pensamentos, e nós veremos que deu errado, não é? Mas antes disso, eu queria fazer um paralelo aqui dessa caminhada com Jesus e como que ela funciona de uma forma, dar exemplo aqui para nós. Por exemplo, do povo quando saiu do Egito. O povo era escravo no Egito, vivia debaixo de uma escravidão tremenda, trabalhando para Faraó, ali, numa escravidão violenta, quando Deus tirou esse povo de lá com mãos fortes e os colocou deserto para caminhar até chegar à terra prometida. E eu quero fazer aqui um paralelo para a gente compreender a nossa caminhada com Jesus, que é basicamente a mesma coisa. Visto quando eu e você estávamos escravos de Satanás, quando nós servíamos a Satanás, éramos lá no mundo conhecido talvez como drogados, talvez como prostituta, talvez como fofoqueiros, talvez, sei lá, qual que era o codinome que o diabo tinha colocado em mim e em você. E nós estávamos ali como escravos de Satanás, servindo a ele. E aí, irmãos, Deus nos libertou com mão forte, sim ou não? Deus nos tirou de lá. E quando Deus nos tirou de lá, é um momento de alegria da nossa vida, como aconteceu com o povo do Egito. Lembra quando eles saíram? A Bíblia fala que Deus falou assim: olha, peça aos seus vizinhos tudo de valor que eles puderem dar para vocês. E a Bíblia diz que o povo, irmãos, de Israel foi pedindo aos senhores deles, foi pedindo aos amigos egípcios, falando: olha, me dá isso, me dá aquilo. E eles foram dando ouro, prata, gado. E a Bíblia conta que eles saíram dali do Egito riquíssimos, eles saíram dali em festa, eles saíram dali alegres, felizes, atravessaram ali o mar
E quando eles chegaram do outro lado, a Bíblia diz até que Miriam dançou na presença de Deus. Era um momento de festa, era um momento de alegria para o povo de Deus, era um momento de vitória, era um momento assim, sabe, parecendo a nossa chegada do encontro com Deus. Era um momento desse, aonde o povo tinha sido liberto, aonde estava acontecendo uma grande festa do outro lado. Era um momento de libertação, parecido quando chegamos e entregamos a nossa vida para Jesus. Lembra disso? Quando você entregou a sua vida para Jesus, os milagres que Deus começou a operar na sua vida, os milagres, você viu Deus te tirando do pecado, Deus limpando amizades que levavam para o buraco, Deus te tirando de um lugar sujo para te colocar em um lugar agora cuidado por Ele, em um lugar que Ele ia cuidar de você. E nesse momento a gente começa a enxergar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Já reparou? Quando estávamos novos convertidos, a gente olhava e falava, olha que bênção, Deus me abençoou com isso, Deus me deu isso, não é? Aí aparecia o varão, o namorado, Deus me abençoou, não é? O jovem, Deus me deu uma varoa, e Deus vai abençoando a vida. Uma mulher que Deus deu um filho, uma família que Deus tirou um jovem da droga, e assim é esse encontro com Jesus. A bênção de Deus foi assim na vida também dos israelitas. Eles se viram em um momento de festa. E o nosso início da nossa caminhada, irmãos, é assim. Nós dançamos, nós pulamos, nós glorificamos, nós enxergamos as bênçãos de Deus. O início da caminhada é assim. E seguir a Cristo nesse momento é um momento difícil ou fácil? No início? É bênção, não é? É bênção. A gente enxerga as bênçãos de Deus. No início da caminhada, irmãos, nós estamos no primeiro amor, cantando vitória. A gente passa dias e dias, se tiver vigília de 7 dias na igreja, a gente fica. A gente sobe para o monte, às vezes todo dia, para fazer propósitos com Deus. É maravilha. Momento de alegria, momento de bênção. É vitória, descobrimento de Jesus, né? Recebendo Jesus na nossa vida. Só que a caminhada, ela continua. Repete comigo, a caminhada continua. E foi assim com o povo do Egito também. A caminhada continuou. Não foi só chegar do outro lado, porque do outro lado do mar tinha um grande deserto. E quando, irmãos, a gente chega nesse meio do caminho, porque o deserto é a metade do caminho. O deserto, irmãos, é lugar de provação. Deserto é lugar de renunciar. É quando nós encontramos com os problemas. É quando nós encontramos com as dificuldades. É quando as bênçãos começam a ser na medida certa. Sabe? As bênçãos não é mais daquela forma que vinha, recalcada, sacudida e transbordante, mas ela começa a ser na medida. Na medida em que você tem vasilha, Deus enche. Acabou a vasilha, acabou o azeite. No deserto é assim. No deserto era o maná que Deus fazia cair todos os dias. E não tinha como guardar, encher os celeiros. Por quê? O maná virava bicho. O povo tinha que estar na dependência de Deus todos os dias. Deserto é isso, irmãos. A metade do caminho é assim com Deus. Nós precisamos estar na dependência de Deus todos os dias. Todos os dias. As bênçãos, elas são assim, sabe, sobre a medida. As bênçãos de Deus, ela vem para nós na medida que não vai te deixar perecer, mas Deus vai cuidar de você. Esse também é o tempo, o deserto é o tempo da gente vencer Satanás. É o tempo de enfrentar o diabo no deserto. Lembra que quando Jesus foi enfrentar Satanás, a Bíblia conta que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, quando nós estamos no deserto, é tempo de nós enfrentarmos também
Satanás. E nós sabemos que é um inimigo que não é nada fácil de ser derrotado. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, ele não tem poder e nós o esmagaremos debaixo dos nossos pés. Amém? Nesse ponto, irmãos, do deserto, foi quando Miriam se rebelou. A mesma que tinha dançado na presença de Deus. Na hora da bênção, Miriam tinha entrado no reteté, né? Miriam tinha ali, sambado, dançado, exaltado o nome do Senhor, glorificado a Deus. Mas na hora do deserto, na hora que chegou os problemas, na hora que veio a dificuldade, na hora que o deserto, que ela viu que o deserto não era fácil, ela se rebelou contra Moisés, se rebelou contra o líder que Deus tinha levantado. Irmãos, nós precisamos seguir a Jesus, mas para seguir a Jesus nós seremos testados. Nós seremos testados. O deserto vem para nos provar, para nos testar, para ver se nós de fato amamos mesmo a Deus, ou se nós estamos com Deus somente na hora da bênção. Será que nós somos daqueles que estamos com Deus só na hora da bênção? Só na hora do bem bom? Você já pensou que triste é para um pai, de um filho que só quer ele, quando o pai está dando ele dinheiro? Quando o pai está na bonança, né? Quando o pai abençoa ele, dá ele dinheiro, aí ele está com o pai. Agora, na hora que o pai fala não, ele, casca fora, blasfema contra o pai, fica com raiva do pai, vai embora de casa. Como que fica o coração desse pai? Irmãos, Deus nos testa, porque Ele não quer filhos que estejam com Ele somente por causa das bênçãos. Então lembra disso, quando você estiver sendo testado, passando por prova, apareceu problema na família, sei lá, na saúde, apareceu problema na sua vida, lembra que Deus nos testa, Ele nos prova, amém? E às vezes Ele vai fazer isso comigo, com você. Hebreus capítulo 3, olha o que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 17. Aliás, irmãos, desculpa, não é Hebreus não, é Abacuque. Tem como jogar aí para mim, Marcelo? Abacuque, capítulo 3, verso 17. Amém? Se você não achar, olha aqui no telão. Amém? Abacuque 3,17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Será, irmãos, que nós podemos dizer como Abacuque? Será que nós podemos falar como Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto nas coisas que eu faço, ainda que eu não vejo nada, ainda que tenha problema na minha vida, ainda que eu esteja passando por dificuldade, eu exultarei no Deus vivo, eu exaltarei ao Senhor. Ainda assim, quem será que nós seremos? A pergunta que fica para nós é:
Você seguiria a Jesus sem bênçãos? Pergunta isso para a pessoa que está aí do seu lado. Você seguiria Jesus sem bênçãos? Você seguiria? Porque a moda agora é prometer a bênção. Sim ou não? Vem para Jesus que você vai ser abençoado. Vem para Jesus que você vai ter um carro novo. Vem para Jesus que sua empresa vai decolar. Vem para Jesus que você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Vem para Jesus que você vai ter sucesso. Irmãos, nós seguiríamos a Jesus sem essas promessas, sem bênçãos. Não estou dizendo que Jesus não abençoa, pelo contrário, Ele abençoa e muito, porém vai ter momentos da nossa vida e caminhada que nós vamos passar pelas provações. E quando as provações chegar, se a nossa resposta for essa aqui, assim, você seguiria Jesus sem bênção? Se a nossa resposta for não, nesse momento nós faremos como Miriam. Nós não daremos conta de dar continuidade à nossa vida com Deus. Nós blasfemaremos. Nós vamos ser os que vamos dizer assim: ah, que saudade do Egito. Ah, que saudade da época que eu estava no mundo, que eu ia para os forró. Ah, da época que, sabe, que eu pegava as meninas tudo. Ah, da época que eu dançava a noite inteira nas discotecas. Ah, que saudade dos vinhos que eu tomava. Nós, irmãos, blasfemaremos, como o povo do Egito fez no deserto. Murmuraram contra Deus. Quando eles viram que o maná, só tinha maná, eles começaram a reclamar. Ah, que saudade dos pepinos e das cebolas. Pelo menos lá no Egito nós comíamos pepinos e comíamos cebolas. Ai, credo, pepino e cebola. Ai, meu Deus, tem que estar muito cego para estar com saudade de pepino e de cebola. Se fosse um churrasco, né? Quem sabe? Irmãos, pode parecer absurdo. Pode parecer absurdo, mas Deus nos testa. Ah, pastor, Deus não ia fazer isso com a gente. Deus nos testa, Deus nos prova. Se até Jesus passou pelo deserto e foi provado ali no deserto, por que eu e você não seria provado? Por que eu e você seríamos livres da provação de Deus, de sermos aprovados por Ele? Entraríamos nós no céu por entrar? Não, Deus nos prova. E a prova disso é o que Jesus fez, por exemplo, com um jovem que chegou diante dele. Um jovem que a Bíblia diz que era um jovem muito rico, cheio de propriedades e bens. E ele chega para Jesus e fala: Senhor, como eu farei para ter a vida eterna? Como eu farei para caminhar contigo? Como eu farei para andar com o Senhor? E Jesus falou assim com ele: olha, é simples, segue os mandamentos. Vira crente. Já pensou você chegando para Jesus e falando isso? Jesus materializou aqui. E você fala: Senhor, eu quero caminhar com o Senhor para sempre. Eu quero estar na sua presença. Como que eu faço para andar contigo? Como que eu faço para ser seu discípulo, Jesus? E Jesus falasse com você: é simples. Se converta. Segue a minha palavra aqui, ó. É o que ele falou com aquele jovem, irmãos. Segue a palavra. Jesus não estava falando aquilo para um mundano. Jesus não estava falando aquilo, irmãos, para um cachaceiro, sabe, para alguém que estava levando uma vida sem rumo. Não, Jesus estava falando para um jovem rico, próspero e judeu, estudado na palavra de Deus. Ah, como é que você sabe, pastor? Porque quando Jesus fala com ele: siga os mandamentos, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, ame o Senhor acima de todas as coisas. Jesus citou os mandamentos para ele, e ele falou assim: isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Sabe o que era aquele jovem? Ele não era só um jovem judeu, ele era um jovem filho de judeu, filho de gente que levou ele para o templo desde pequeno.
Desde a mocidade, ele diz: eu faço essas coisas desde a minha mocidade. Já pensou você dizendo para Jesus: tem 15 anos que eu aceitei o Senhor e estou caminhando contigo. Estou aí, ó. Aí eu com o Senhor. Estou aqui. E aí Jesus fala com aquele jovem assim: mas ainda te falta uma coisa. O jovem fala: eu tenho feito já tenho seguido a sua palavra, tenho seguido os mandamentos desde a minha mocidade. Mas Jesus fala com ele: ainda te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Vai lá e faz isso. Irmãos, o que Jesus pediu para esse jovem rico é para ele abrir mão da sua riqueza, é para ele abrir mão dos seus valores, daquilo que ele tinha ajuntado até agora, daquilo que tinha valor para ele, daquilo que era a garantia dele. Quando Deus quer nos desafiar, irmãos, quando Jesus quer nos provar, sabe o que ele vai fazer? A gente abrir mão daquilo que é as nossas garantias, daquilo que é o nosso valor, daquilo que você gosta, daquilo que você ama, daquilo que você sabe que está te tomando o lugar de Deus. Quando Deus dava para o povo o maná sob medida, eles dependiam todos os dias que Deus fizesse cair o maná para eles. Deus estava mostrando eles a dependência. Vocês precisam depender de mim. O que Jesus estava falando com esse jovem: você está muito confiando nas suas riquezas. Você está muito confiado nas suas riquezas. Vai lá, vende tudo, dá para os pobres e me segue. E terás um tesouro nos céus. Irmãos, conquistar um tesouro, caminhar com Jesus, é abrir mão das coisas que nós pensamos que podemos segurar, que pode nos dar suporte. Quando Jesus faz esse desafio para esse jovem, Jesus está falando: eu quero você para mim por inteiro. O coração desse jovem estava nas riquezas, e é por isso que o primeiro mandamento é amar o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas. Quando nós colocamos o nosso amor, irmãos, a algo ou alguém, alguma coisa mais do que a Deus, é isso que Jesus vai nos pedir. É isso que Jesus vai falar: livra disso e me segue. Abandona isso aí e me segue. Larga isso aí. A gente vê que aquele jovem, a reação dele foi o quê? A Bíblia diz que ele se entristeceu muito e saiu da presença de Jesus. Jesus nos desafia. Eu não sei qual desafio, quando você veio para Jesus, que Jesus fez para você, que você tinha que abandonar. Eu não tinha riqueza. Então Jesus não me pediu. Eu não tinha riqueza, dinheiro para abandonar. Então isso aí foi fácil. Isso aí foi simples para mim. Agora, irmãos, tinha valores. Uma das coisas que eu mais gostava e que me impedia de servir a Deus, de ir para a igreja, eram as músicas mundanas. Você acredita nisso? Era os pagodes, era o Raça Negra, era o Só para Contrariar. O negócio que me prendia, irmão. O CD, eu ia ter que jogar o CD fora disso. Meu Deus, como é que eu jogo o CD do Raça Negra fora? Como é que eu jogo o CD do Só para Contrariar fora? Era difícil demais. Era muito difícil, porque aquilo ali era um valor para mim. Sabe? Era um valor, apesar de não valer nada. Financeiramente, era tudo de camelô, irmãos. Eu não tinha CD original, era tudo de camelô, não valia nada mesmo. Mas
estava ali simbolizado um valor. E estava acima de Deus para mim. Porque eu não queria abandonar por causa de Deus. Eu falava, não, vou jogar meu CD fora. Eu vou abandonar meu CD? Não. Olha, irmãos, por causa de pouca coisa, eu estava arriscando perder o reino de Deus para minha vida. Você já pensou, irmãos? Todo mundo subindo, é o que eu vi Raça Negra, o fogo descendo e o diabo levando para o inferno. E eu ouvindo Raça Negra, já pensou? E o Satanás com o garfo, vai ouvindo, mas você vai. Está queimado, Satanás. Graças a Deus, irmãos, entreguei minha vida para Jesus, abandonei isso. Abandonei essas coisas. Mas você sabe de uma coisa? Que direto Jesus ainda vem me desafiar. E eu não sei se ele te desafia. Mas basta um pouquinho de você começar a orar. E quebrantar na presença de Deus, irmãos. O Espírito Santo começar a tocar no seu coração. Deixa o fogo arder no seu coração para você ver. Parece que ele vai passando assim uma peneira. E ele vai falando, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Isso aqui você pode tirar. Isso aqui não me pertence. Aí ele passa uma peneira assim, parece no coração. E ele vai falando, tem ódio aqui, não quero. Isso aqui não. Isso também não. Isso também não. Irmãos, eu fico pensando, gente, que dia que eu vou virar crente de verdade? Que dia que Jesus vai passar essa peneira e não vai sair nada na minha vida? Nada. Parece menino com pioi, né? Todo dia que a mãe passa o pente fino. Hoje em dia não. Mas antigamente era assim. Todo dia, até hoje. Os meninos até hoje estão sofrendo ainda. Mas eu lembro que era assim, irmãos. Todo dia tinha que passar o pente fino e caía uma pioiada. E Jesus é assim com a gente, irmãos. Sabe? E eu ficava preocupado, pensando, Deus, será que então eu não sou crente? O que está acontecendo comigo? Mas sabe o que eu já percebi, irmãos? Que os pecados antes que Jesus tirava da minha vida e fazia eu abandonar, era pecado cabeludo. Era coisa assim, sabe? E hoje, parece que qualquer coisinha Jesus já fala, isso aí eu não quero. Fala, uai Jesus, mas peraí. Qualquer coisinha Deus já manda limpar. Fala, não. Irmãos, é um olhar, é um pensamento. Deus já incomoda. Parece que Deus é tão longânimo com a gente, que no início da caminhada ele deixa passar, ou a gente está tão cego, não sei, mas a gente não enxerga, e a gente acha que está bom demais, e a gente vai servindo a Deus ali, com aquilo encostado na vida da gente, pecado, ressentimento contra os outros, e a gente vai deixando aquilo, isso não tem problema não, não, isso é de mim mesmo que eu estou pensando, e Deus está ali falando, mas parece que a gente finge que não é com a gente, né? Mas enquanto mais Ele vai nos limpando, vai purificando a nossa alma, vai nos limpando, irmãos, a gente vai enxergando cada vez mais, a gente vai vendo, é verdade, eu não posso ficar com isso. E eu penso, irmãos, que a vida com Deus é assim, Ele é uma luz tão forte, mas tão forte, que cada vez que você se aproxima dEle, cada vez que você chega perto dele, você vai enxergando as manchinhas em você. Quem está no escuro não consegue ver nenhuma mancha. Agora, quando a gente se aproxima da claridade, a gente começa a ver, a gente começa a reparar. E quando a roupa está branquinha e você não consegue enxergar ainda, você fala, está amarrotada, tem que passar, não está boa. Vou ter que arrumar essa roupa, não está legal. Já está velha, vou ter que trocar. E Deus faz assim com a gente. E eu te digo, enquanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus vai te limpar e te desafiar
e vai te limpando, e vai te limpando, e você vai ficando limpo na presença de Deus. Amém? Ah, pastor, será que é? É, irmãos. A Bíblia conta, por exemplo, a história de Jó. Jó não era um homem top. Jó não era um homem que agradava a Deus. A Bíblia diz que o diabo chegou perto de Deus, Deus falou de Jó. Mas Deus não falou mal de Jó, Deus falou bem de Jó. E falou com o diabo: você tem observado meu servo Jó? Deus queria usar Jó como exemplo. Olha o problema aí. Quando você está top, Deus ainda te pega para usar como exemplo. Olha. Quando você acha que você está de boa, Deus fala: opa, agora você vai ser meu exemplo. Vem cá. Hora de cruz, hora de ir para a cruz. E aí Deus falou: tem observado meu servo Jó? Homem fiel, reto, temente. Está observando ele? Irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele olha para Jó e vê um homem reto. Você acha que Deus ia falar mentira? Não. Você acha que Deus encobriu algum pecado de Jó? Claro que não. Deus via o coração de Jó e via isso, um homem reto, fiel, temente a ele. Ele falou: você tem observado esse homem? E o diabo falou: o quê? É claro, hein? O Senhor tem dado ele tudo. Olha para vocês verem, irmão. Você está dando ele tudo, o Senhor abençoa ele. É lógico que ele vai ser um cara que vai te servir mesmo, hein? Esse tanto de bênção que você dá a ele, rico, cheio de filhos, não tem problema nenhum na vida, não tem uma doença, não tem nada. Claro que ele vai te servir, aí é fácil. Toca nele para você ver, toca nas coisas que ele tem, toca nos bens para você ver se ele te serve. Olha a provação, olha o deserto. Até então a vida de Jó era uma maravilha, era festa com Deus. A Bíblia fala que ele sacrificava até para os filhos dele, ele fazia sacrifício até para os filhos, não só para ele, até para os filhos. Mas chegou o momento que ele teve que ser ainda provado. É mesmo? Deus falou: é mesmo? Pode ir lá, toca nos bens dele, pode tocar na saúde também, só não toca na vida, mas nos bens eu permito que você toque. E o diabo fez uma arruaça na vida de Jó, arrebentou, deixou o homem sem nada. O devorador entrou na vida de Jó com a permissão de Deus e acabou com tudo, irmãos. Mas a Bíblia diz que em tudo Jó não blasfemou. Em tudo ele não blasfemou. A coisa ficou tão ruim para Jó que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Falou: maldito seja o dia que eu nasci, que eu vim nessa terra. Que tristeza. A coisa ficou tão ruim para ele que a mulher dele falou: abandona esse seu Deus, Jó, e morre. Acaba com isso. Ao jeito que você está aí. Fala que ele tinha chagas por todo o corpo, irmãos. Que ele jogava cinza no corpo e ficava se coçando com telha. Foi uma situação terrível de Jó. Todo mundo abandonou ele, os amigos, ninguém mais queria saber de Jó. Foi provado. Mas a Bíblia diz que no final, quando você lê no final da história, Deus o restituiu muito mais do que ele tinha anteriormente, porque ele foi fiel a Deus. Isso significa que Jó entrou na terra prometida, está entendendo? Ele chegou no final, depois do deserto. Irmãos, todas as vezes que você passar por prova, por luta, saiba que depois do deserto tem a terra prometida. Deus, irmãos, não nos deixa no deserto se nós formos fiéis a Ele. Lembra que do povo que saiu do Egito e os que chegaram à terra prometida, 2 passaram no teste. 2, Josué e Calebe, só 2 dos que saiu do Egito. O resto era tudo jovem, tudo gente que tinha nascido no deserto, é que conseguiu chegar
lá na terra prometida, junto com Josué e Calebe. Agora, será, irmãos, que nós estamos passando nesse teste de Deus, como Jó passou? Ou será que nós somos como o jovem rico, que quando Deus desafia, quando o Senhor nos fala, olha, abandone isso aí, largue isso aí, a gente sai triste da presença de Deus, fala, não, Deus, eu vou cultivar isso aqui mais um pouquinho. Não, Deus, a gente fica pensando, a gente entristece. Nós precisamos, irmãos, ter uma leitura correta do que é o cristianismo. O cristianismo, como eu disse no início, não é uma filosofia, um pensamento positivo. Não é isso. O cristianismo é um estilo de vida. É uma nova vida. É uma vida diferenciada. E nós precisamos ter uma expectativa desse cristianismo em não esperar somente coisas boas, no sentido de bênçãos, aquilo que nós entendemos como bênção, mas esperar aquilo que é agradável a Deus e não a nós. Este é o sentido do cristianismo. Por quê? Porque senão nós estamos recebendo no nosso coração uma palavra rasa, superficial. E uma palavra superficial, você lembra lá na parábola de que o semeador saiu a semear? Lembra dessa parábola? E ele semeou em vários tipos de terra. Uma das terras que ele semeou é a terra que tinha pedregulhos, onde debaixo da terra só tem uma camadinha de terra, mas debaixo é pedra. Não tem como a raiz se aprofundar. Viver um cristianismo raso é isso aí. É não deixar o cristianismo se aprofundar. É não achar que a vida precisa ser transformada. É achar que é só um pensamento positivo. Não, vai dar tudo certo. Não é só eu achar que vai dar tudo certo e vai dar. Não. É mudar de vida mesmo. É mudar de atitude. É fazer novas coisas que antes eu não fazia. É deixar de fazer agora aquilo que eu fazia antigamente. Está entendendo? É mudar de verdade a nossa vida. Amém? A perspectiva correta, irmãos, do cristianismo é a gente ter o caráter de Jesus em nós, formar o caráter de Cristo, formar o caráter do Filho de Deus em nós, porque nós somos cristãos. O cristão, ele é uma miniatura do Cristo. Todo cristão, ele tem que estar preparado para ir morrer na cruz, igual o seu mestre. Ele é uma miniatura do Jesus, que está aqui representando o Cristo. E é por isso que você é chamado de cristão. Por isso que quando a pessoa pergunta, e você? Eu sou cristão, graças a Deus. Por quê? Porque eu represento Cristo. Mas às vezes a gente fala, porque representar Cristo, a gente pensa que é levantar a mão para o demônio e ele cair. Diz que é só isso. A gente pensa que a gente profetizar e acontecer. Mas servir a Cristo e ser um cristão também é estar preparado para ir para a cruz se preciso for. Estar preparado para dar a vida como Jesus deu. Amém? Então, irmãos, como o povo no deserto, o cristão precisa estar preparado e precisa estar com o seu foco no alvo que ele tem. O apóstolo Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. Os discípulos de Jesus, irmãos, prosseguiam para o alvo. Qual que era o alvo? A terra prometida. O cristão que não está prosseguindo para o alvo, para a terra prometida, ele está fadado a morrer no deserto. Ele está fadado a não dar continuidade. Nós precisamos estar focado no nosso alvo. Para onde nós vamos? O nosso alvo, irmãos, é o céu. O nosso alvo não é um carro novo, não é uma casa nova, sabe? Não é minha família estruturada. Tudo isso é bênção de Deus. Mas o nosso alvo é o céu. É alcançar o céu.
é a vinda de Jesus, é esperar o Senhor vir buscar a igreja. Essa é a terra prometida que Deus tem para mim e para você. E nós precisamos estar com o nosso coração de olho nisso. Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa expectativa. Mas por que nós ficamos frustrados? Por que a gente frustra, irmãos? Porque a gente esquece da nossa expectativa. A gente esquece. A gente esquece que a nossa espera é em Cristo voltar. Mas em que a gente está esperando? É no emprego. Eu estou indo na igreja, eu estou orando, Deus vai abrir a porta e não sei o quê. E daqui a pouco Deus vai me dar um emprego e eu vou ganhar tanto. E às vezes o tempo passa e vai e tal. E o emprego que Deus arruma é um emprego que a gente vai ganhar menos da metade que a gente imaginava. Não era aquilo que a gente esperava. Está entendendo? Quando as nossas expectativas estão nas coisas dessa terra, quer dizer que nós estamos ajuntando tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem vai comer. Onde você tem ajuntado os seus tesouros? A Bíblia diz que nós precisamos ajuntar os tesouros no céu. Sabe por quê, irmão? Quando eu ajunto o meu tesouro no céu, a minha expectativa está em chegar lá. Se o meu tesouro está lá, a minha expectativa está em chegar lá, aonde está o meu valor, a minha paixão, é aonde eu tenho ajuntado os meus tesouros. Agora, para chegar lá, existe o deserto, existe a cruz, e só quem vai para o céu, irmãos, é aquele que está disposto a seguir também até a cruz. E a pergunta que fica para nós para finalizar é: você ainda quer seguir a Jesus? Você ainda quer seguir a Ele? Irmãos, eu sei que é uma palavra aqui, às vezes, dura, né? Que não é muito chamativa, que talvez não ajunta multidões, que talvez não brilha os olhos de quem ouve, porque infelizmente a nossa geração é uma geração apegada nos tesouros dessa terra. Nunca, eu acho, foi tão apegada como hoje nos tesouros ajuntados aqui nessa terra. Infelizmente, as igrejas têm que pregar a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade. Se não for assim, os crentes não vão para a igreja. Então, os pastores ficam forçados a pregar a teologia da prosperidade. Dá 100 que Deus te dá 1000, dá 1000 que Deus te dá 10.000, faz isso que Deus faz aquilo outro que Deus faz aquilo outro. Mas não é esse o evangelho que Jesus pregou. Amém? E eu quero retornar e, para encerrar, ler o texto que nós lemos no início. João 6. Evangelho de João, capítulo 6. João 6, 35. Aleluia. Pois o pão de Deus é aquele que desce, João 6, 35. Então Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Olha a promessa do Salvador. Ele está falando da terra prometida, irmãos, para nós. Como porém eu vos disse, vós me viste e contudo não
credes. Irmãos, olha para você ver, quando começa a caminhada com Deus, todo mundo tem uma experiência com Jesus, não é? Senão não entregaria a vida para Ele, mas tem uma experiência. Mas com o passar do tempo, as pessoas começam a não vê-lo mais, porque as suas expectativas estão nas bênçãos. E aí eles passam a não ver mais, porque chega a hora do deserto, da provação. E nesse final aí, Jesus aqui, esse capítulo todo, ele veio pregando, sabe? No final do capítulo, ele começa a falar palavras ainda mais pesadas. Ele vem trazendo palavras mais pesadas, sem promessa de prosperidade, sem nada disso. Ele começa a falar de coisas espirituais, do reino espiritual dele. E aqui, no versículo 66 que nós lemos, a Bíblia diz: a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Está vendo? Então perguntou Jesus aos 12: não queres vós também retirar-vos? Por isso que eu fiz essa pergunta para você, não é eu que estou fazendo, é a palavra de Deus, irmãos, é o próprio Cristo que faz. Você ainda quer me seguir? Jesus pregou a verdade nua e crua do Evangelho para aqueles discípulos, e depois perguntou para eles: olha, vocês não querem, vocês ainda vão querer me seguir? Vocês também não querem ir embora junto com os outros que já foram? E aí Pedro responde para ele: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Sabe o que esses discípulos enxergaram, irmãos? Eles enxergaram a terra prometida. Para onde que nós vamos, Senhor? Os discípulos tinham percebido o que Jesus estava pregando. Os discípulos tinham visto que Jesus estava falando da terra prometida, da nova Jerusalém que descerá dos céus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Essa é uma palavra para confronto da minha fé e da sua. Essa é uma palavra, irmãos, para nos confrontar mesmo, sabe? É uma palavra que vem às vezes contrário. Muitas palavras motivacionais que a gente vê na internet, muitos vídeos motivacionais, sabe? Que vai dar tudo certo, não preocupa e não sei o que. Vai dar tudo certo. O Billy Graham falou isso, né? Billy Graham falou: vai dar tudo certo. Eu li a última página da Bíblia e lá está escrito que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Uma hora nós vamos estar lá no céu. Lá vai dar tudo certo. Lá não vai dar nada errado mais. Lá não tem pranto, não tem choro. Lá nós estaremos com Cristo. Mas aqui, meu irmão, se você estiver passando por luta, se você estiver passando por dificuldade, por problema, seja ele de qual espécie for, problema com seus filhos, problema com a saúde, problema financeiro, problema ministerial, problema com irmãos na igreja, é deserto, é provação. Irmão, fica firme. For preciso coçar, coça com caco de teia, né? Joga cinza, mas não blasfema contra Deus. Não volta para trás. Fala igual Simão Pedro: para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Fecha os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus amado, nessa noite, ó Pai, ó Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Ó Pai amado, que esta palavra que vem para nos confrontar, ó Deus amado, vem para tirar de nós, ó Pai amado, todo mau costume de um evangelho raso. Senhor amado, nós queremos